Olá, estamos de volta aqui para dar continuidade ao assunto do grande movimento na Universidade Asbury, nos Estados Unidos, ali no estado do Kentucky. E lembrando você, mais uma vez, que esse canal não é monetizado. Nós temos aí o nosso Pix, na sua tela aí, QR Code. Temos aí uma variedade de links para literatura, para agregar mais valor ao seu conhecimento intelectual. Nós também queremos lembrá-lo do nosso site, nosso blog, já funcionando com vários artigos, inclusive esses conteúdos que nós estamos discorrendo hoje está já no blog para você ir lá conferir. Então, são esses os nossas considerações para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, comentar, tá? Fique à vontade. E sem mais delongas, dando continuidade, antes de entendermos o que está acontecendo nos Estados Unidos, desde o dia 8 de fevereiro, nós precisamos entender, no mínimo, ou pelo menos, o primeiro mover do Espírito Santo antes do século XX. Nós falamos no vídeo anterior que não é uma novidade. Então, antes de relatarmos os fatos que ora ocorrem na Universidade Asbury, dos Estados Unidos, desde o dia 8 de fevereiro, precisamos compreender a forma cíclica com que esses constantes e alternados avivamentos ocorrem desde a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, passando pelo mais proeminente avivamento da história, ocorrido no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, registrado no capítulo 1, versículo 8. Nós podemos então começar a viajar nos grandes movimentos de Deus para a manutenção da sua igreja, do seu reino e do seu evangelho, o que podemos chamar de reavivamentos espirituais com ondas cíclicas. E isso ocorre mesmo após o evento de Atos dos Apóstolos, que não mais irá se repetir. É lógico, são fatos marcantes, ímpar, e que, além de histórico, é referência para nós, principalmente em se falando de igreja, e igreja essa que intitula o tema do nosso canal, do nosso projeto, que é um projeto chamado Missão Atos, resgatando a essência da igreja primitiva. E por falar em essência da igreja primitiva, será que essas friezas, essa apostasia, essas falsas doutrinas, essa divinização do homem, a proeminência do homem aparecendo mais do que o próprio Jesus, do que o próprio Espírito Santo na direção dos eventos e cultos da igreja, não seria isso uma perca da essência da igreja primitiva? Então nós estamos aqui para aproveitar a oportunidade de trazer para você algumas informações para que nós entendamos também como Deus trabalha, na sua vontade volitiva e na sua vontade permissiva. Então nós estamos aqui diante de um fato cíclico, mas que não podemos considerar como obra de Deus apenas. Nós queremos considerar isso aqui obra das três pessoas do Espírito Santo: Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. São as três pessoas trabalhando conjuntamente, mesmo tendo atributos diferentes, momentos diferentes, mas objetivando fazendo também com que as portas do inferno não venham prevalecer sobre a igreja. Então essa obra, além de ser um fruto do Espírito Santo, pelo agir de Deus na pessoa de Cristo, não se trata de virtudes do homem. É por isso que nós estamos destacando aqui as três pessoas, a triunidade, muito combatida por algumas seitas, não vamos aqui citar nomes, Inclusive dentro do próprio cristianismo nós temos os unicistas que só acreditam em Deus e não acreditam na segunda e na terceira pessoa da Trindade. Então o que acontece na visão nossa aqui do Projeto Missão Atos? Quando nós contemplamos o que está acontecendo no mundo, em meio ao caos, em meio a toda essa sorte de angústia que a sociedade mundial passa, uma guerra que muitos não sabem nem o motivo, a procedência, as razões, mas que é permissão de Deus, até por uma profecia de Jesus, dentro do seu sermão profético, lá no Monte das Oliveiras com seus discípulos, guerras e rumores de guerras,
né? Jesus fala sobre isso, Jesus fala por se multiplicar a iniquidade, o amor do homem esfriaria, Jesus fala de pestes, nós temos aí, saímos de uma pandemia de Covid, Jesus vai falar de fome, Jesus vai falar de apostasia, Jesus vai falar dos falsos profetas. Então isso sempre foi cíclico. E quando nós falamos dessa questão, nós temos que entender que dentro do que nós estamos vivendo nos Estados Unidos, há uma igreja apóstata. Há uma necessidade de reavivamento para que o homem, o ser humano, a sociedade se volte para Deus. Então, o Altíssimo, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não pode ser contido por costumes, não pode ser contido por liturgias, não pode ser dogmatizado por conhecimento humano, não pode ser hierarquizado, politizado dentro de organizações religiosas, tradições ou vontades humanas, não pode estar submisso a convenções, não pode estar sujeito a poder humano. Então, quando nós começamos a enxergar todo esse emaranhado em que a igreja americana se tornou e exportou para vários países, e entendemos que o Brasil é uma rota desse evangelho da prosperidade, esse evangelho frio, quase morno, na busca de prosperidade, de autossuficiência, de autodeterminismo, de autossuficiência, nós entendemos que essa igreja, ela deixa de ser dependente de Deus para ser dependente de estratégias de publicidade, ser dependente do dinheiro, ser dependente de celebridade, ser dependente da mídia. Então, na verdade, nós acostumamos a ouvir um conceito de igrejas sobre um prédio, sobre uma construção de alvenaria, mas essa igreja que é passada para nós, mesmo inconscientemente, ela não pode ver, ela não pode ouvir, ela não pode falar, ela não pode te abraçar, ela não pode pregar o genuíno evangelho, ela não tem vida material e tampouco alma. Essa igreja, ela é constituída de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ela é constituída de pessoas que renunciou à própria vida. Ela é constituída de pessoas simples, humildes da própria comunidade que tomou uma decisão, não é uma escolha, uma decisão de não mais viver segundo o rumo deste mundo. Então, quando nós entendemos que essa igreja, ela esfriou, embora cheia, nós podemos dizer que ela está inchada. É como se você olhar para uma perna que tomou uma pancada, ferida, está maior que a outra. Então nem tudo que está cheio, nós podemos dizer que a presença de Deus se faz presente. Pode estar cheio de coisas do homem, por exemplo, pode estar cheia de altivez, de soberba, de orgulho, de vaidade, de presunção, de indiferença, de falta de sensibilidade, de falta de fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, e que contra essas coisas não é lei. Então esse Espírito Santo, ele sente a necessidade de retomar o controle da igreja. Então, Apocalipse 3:20 diz que ele bate na porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas quando olhamos para essa igreja, me parece que ela se fechou para si mesma, não dando lugar ao Espírito Santo. E como o Espírito Santo representa a chama, o fogo pentecostal, representa a vida, nós estamos aí diante de uma igreja fria, de uma igreja que, estando morrendo, necessita mais uma vez do agir de Deus. Então essa forma circunstancial de caos, de concentração de renda, de injustiça social, de um aumento da criminalidade, da guerra, da iniquidade do homem, ela já foi notícia em 1970. E nós percebemos que a história se repete de forma bem parecida com o que estamos vivendo em Asbury nos dias atuais. Então a situação geral daquelas igrejas dos anos 70, elas eram de imoralidade, corrupção da liderança, falsas doutrinas, mundanismo, prosperidade, apostasia e frieza espiritual.
Então nós queremos dar continuidade sobre esses últimos aspectos e debater contigo cada item desse que nós falamos, sobre imoralidade, corrupção da liderança, falsas doutrinas, mundanismo, prosperidade, apostasia e frieza espiritual. Será que o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje não é um restabelecimento contrário de tudo que nós acabamos de falar? É disso que vamos falar no próximo vídeo. Agradecemos mais uma vez a sua oportunidade de estar ao alcance da nossa voz, de estar nos ouvindo no canal Projeto Missão Actus, resgatando a essência da igreja primitiva. Não esqueça do seu like, não esqueça de que nós não somos monetizados, contamos com a sua contribuição. Não se esqueça dos links com boas e excelentes literatura. Não esqueça do nosso site, do nosso blog. Esse artigo está lá no blog. Nós abrimos o debate para você. Dê o seu like, faz seu comentário, se inscreva, convida alguém para vir assistir os nossos conteúdos e assim nós agradecemos.